Então vamos dar início ao módulo 6, onde nós vamos falar de equipamentos de proteções individuais e coletivas. Antes de a gente tratar quais são os equipamentos existentes, sobre as obrigatoriedades e alguns outros assuntos, eu queria dividir com vocês algo que acontece muito no dia a dia e que atrapalha bastante. O trabalhador, quando ele vai fazer uma entrevista de emprego, ou quando ele inicia as atividades, como ele está ali necessitando daquele emprego, ele precisa, né, daquela vaga, então ele acaba aceitando todas as situações, né? Aceita qualquer tipo de trabalho, fala que faz qualquer toma qualquer tipo de ação, né? Se pergunta para ele se ele tem dificuldade de utilizar equipamento de proteção, ele fala que não, e tudo mais. E aí, quando ele começa a desenvolver o trabalho dele, no dia a dia, ele acaba deixando para trás essas coisas, principalmente quando a gente fala de uso de equipamento de proteção individual. Então, você chega no local de trabalho, o operador está sem capacete, ou está sem óculos, ou está sem protetor de ouvido, né? A máquina dele está com a sirene de ré quebrada, não está funcionando, ele não avisou ninguém. Então, pessoal, as empresas hoje elas buscam pessoas proativas, né? Ou seja, a partir do momento que eu passei as necessidades que a empresa tem, que eu passei as obrigações relacionadas àquela função, nesse nosso caso aqui, que nós estamos falando de operação segura com empilhadeira. Então, eu passei todos os critérios de segurança para a operação da empilhadeira. O empregador, ele não quer se incomodar. Ele não quer ter que ficar chamando atenção, ele não quer ter que estar parando nenhuma atividade por, muitas vezes, ignorância nossa, né? Nós, como trabalhador, temos que entender que uma vez que é passado para nós uma necessidade e que para mim realizar a minha atividade ela precisa ser feita daquela forma, com aqueles equipamentos, eu preciso fazer de forma simples. Muitas vezes isso acontece e é muito chato, né? O empregador treina, fornece os equipamentos, chega no local de trabalho, o trabalhador não está utilizando. Então, em primeiro momento, eu quero deixar essa mensagem para vocês. Sejam as pessoas que fazem a mais, nunca as pessoas que são cobradas por não estar fazendo o mínimo que é esperado daquela função. Equipamentos de proteção individuais e coletivos, eles são fornecidos e são instalados para oferecer segurança ao trabalhador. Ou seja, é para minha segurança, é para minha vida, é para minha saúde. Então, não custa nada fazer um esforço e utilizar para o fim que se destina, né? Não burlar nenhum procedimento, não fazer nada ali que venha atrapalhar os procedimentos de segurança da empresa. Proteções coletivas. Vamos iniciar falando de proteção coletiva da seguinte forma. Proteção coletiva é aquela proteção que ela consegue proteger várias pessoas que estão trabalhando em um determinado local e que ela não precisa da utilização individual, ou seja, o simples fato dela estar instalada em um local já faz com que ela proteja as pessoas que estão ali expostas a um determinado risco. Então, proteção coletiva é definida pelo tipo de proteção que protege mais de uma pessoa, né, dentro de um certo setor de trabalho, em uma atividade de trabalho. Vamos trazer, então, esse assunto para dentro do nosso tema na operação das empilhadeiras.
Então, o que nós temos de proteção coletiva nas empilhadeiras? Primeiro, nós vamos falar aqui da gaiola de proteção. Eu tenho a gabine, que nós podemos chamar da empilhadeira, que é formada por uma gaiola de proteção. Algumas empilhadeiras vão ter aqui na frente um para-brisas, que são empilhadeiras já utilizadas em locais que pode haver projeção, principalmente em locais que trabalham com vidro, né? Então a gaiola de proteção, que é essa estrutura aqui que fica acima do banco do operador, ela foi desenvolvida para proteger o trabalhador em um caso de tombamento da empilhadeira. Então esse é um risco comum, né? Como eu trabalho com elevação de cargas, né? Então, eu tenho a minha carga, eu elevo, estou fazendo alguma atividade, eu posso perder o ponto de equilíbrio, essa empilhadeira pode tombar. Dependendo também da manobra, se eu estou fazendo uma manobra em alta velocidade, ou dependendo do piso, né, essa empilhadeira pode tombar. Então essa gaiola ela foi desenvolvida para que quando esse acidente ocorrer, eu consiga minimizar o contato do operador, que vai estar aqui dentro dela, com as partes externas da operação. Então, se ela chegar a tombar, a gaiola não vai permitir que ocorra o capotamento, então ela vai tombar e vai ficar na lateral, e também não vai permitir que o operador tenha contato fora dessa gaiola. Então, se na hora que ocorrer o tombamento eu tiver utilizando o cinto de segurança, tiver com a minha mão apoiada ao volante da forma correta, quando tiver esse tombamento, o meu corpo ele não se projeta para fora e a gaiola ela protege esse impacto, então, do tombamento da empilhadeira. Nós também vamos ter essa proteção no teto, que serve para proteger de queda de materiais. Então, eu elevo um material, levo uma carga, essa carga se projeta, bate nesse teto, nessa proteção e cai fora da empilhadeira, não atingindo o operador. O que ocorre é que essa proteção, geralmente, ela é aberta. Então, pequenos materiais ainda podem cair aqui, tá? Tenho também o encosto da carga, que fica aqui com os garfos. Então, esse encosto, ele colabora apoiando a carga, né, não deixando ela cair, e também ajuda, caso haja algum tipo de projeção, ou dependendo da carga, a ela não se projetar aqui contra o operador. Depois nós vamos ter as sinalizações luminosas. Então eu tenho farol, eu tenho as setas de direção, eu tenho giroflex, às vezes que fica ligado por todo o período de operação, né? E tenho a sinalização sonora, buzina, sirene de ré, e dependendo do equipamento ou do local de trabalho, né, eu tenho a sirene também que fica ativada por todo o momento da operação. Depois eu vou ter também as sinalizações visuais, né, que são os adesivos que ficam colados na minha empilhadeira com as advertências de onde eu não posso pôr a mão, com advertências de não transportar pessoas, com advertências da capacidade de carga. Então, eu vou ter vários tipos de proteções coletivas. As proteções coletivas, elas estão divididas, né, em barreiras físicas, que são as proteções fixas, em sinalizações e em procedimentos administrativos. E também proteções
que são associadas, né, a uma proteção fixa. Por exemplo, em alguns locais eu vou ter uma porta e essa porta vai estar associada a uma chave de intertravamento. Se eu abro essa porta, o meu equipamento ele para de funcionar. E várias outras formas aí de proteção coletiva. Mas em específico para a empilhadeira, as proteções coletivas existentes são essas aí que nós citamos. O que é importante? Essas proteções coletivas, elas estão aqui para nossa proteção do operador. Algumas delas, elas são fixadas por parafusos, outras são soldadas direto na estrutura, vai depender muito de equipamento e de marca, né? Depende muito do fabricante. Então, o que eu preciso fazer? Ter certeza que essas proteções estão funcionando perfeitamente. Então, eu preciso, todos os dias, antes de iniciar a minha operação, fazer a inspeção dessas proteções para garantir que elas vão estar funcionando na hora que eu precisar delas. Né? A gente torce sempre para que, na verdade, torce não, a gente trabalha para que não seja necessário o uso, né? Mas caso seja, no caso de acidente, elas precisam estar em perfeito estado de conservação e utilização para vir nos proteger e não permitir que esse acidente tenha uma consequência maior. Então, para o operador, é obrigação garantir que essas proteções estejam em perfeito estado de conservação. Como é feito isso? Através de um checklist antes da realização da operação. Encontrou qualquer tipo de falha, encontrou qualquer problema na parte de estrutura das proteções ou na parte de funcionamento das proteções, eu preciso comunicar ao meu empregador para que ele tome as providências necessárias e venha adequar novamente essas proteções. Os equipamentos de proteção coletiva são extremamente eficientes, porém, o mau uso ou a negligência com relação à instalação, muitas vezes o operador retira algum desses equipamentos. Eu passei por situação em que o operador ele desinstalou a sirene de ré, porque toda hora precisava da ré, fazia muito barulho. E isso pode gerar um acidente. E aí é onde nós voltamos para a parte de comportamento seguro. No momento em que o operador ele viu a necessidade de ter que operar muito em manobras de ré, ele retirou a proteção sonora para não incomodar ele, mas ele esqueceu que essa sinalização sonora ela protege outras pessoas que estão circulando naquele local para poder identificar que aquela empilhadeira ela está circulando ali. Por isso que nós temos que colocar sempre em primeiro lugar a segurança e garantir que as proteções coletivas estejam sempre em perfeito estado de uso e conservação. E agora nós vamos falar sobre equipamentos de proteção individual. Hoje, todas as atividades de trabalho utilizam algum tipo de proteção individual. O jogador de futebol, para entrar no campo, ele precisa estar de chuteira, meião, caneleira e uniforme. Esses são os itens básicos, né, para o jogador poder entrar em campo. Pode ser o melhor jogador do mundo. Se ele não estiver utilizando esses equipamentos, ele não inicia o jogo. Dentro das nossas atividades é igual. Para cada tipo de função e operação, eu tenho determinados equipamentos de proteção que eu preciso utilizar. No caso do operador de empilhadeira, o que são os itens essenciais, né? Então eu vou ter os calçados de segurança, vai depender de atividade para atividade, o empregador ele vai indicar o calçado de segurança que é mais adequado. Óculos de segurança, protetor auricular em locais que são ruidosos, capacete, e eu coloco aqui uma observação para sempre fazer a utilização do capacete com a jugular, para que em movimentos realizados com a cabeça, né, em movimentos que eu elevo ou abaixo, esse capacete ele não venha cair.
E para as manutenções, para pegar algum tipo de objeto que eu preciso auxiliar na hora de colocar na minha empilhadeira, na hora de fazer o carregamento dessa carga ou na hora de arrumar essa carga para poder fazer o carregamento e a armazenagem, né, que eu esteja utilizando luvas contra agente mecânico ou contra o agente de risco que eu tiver exposto, para que eu não venha ter nenhuma lesão nas mãos. Em algumas empresas, nós vamos ter como item obrigatório o uso do colete refletivo, porque às vezes eu preciso descer do meu equipamento, tem outros equipamentos circulando, então eu preciso que as pessoas me vejam de uma forma mais fácil. E para isso é utilizado o colete refletivo, para identificação, né, do operador ou de trabalhadores que estão ali à volta. Mas o que vai determinar os equipamentos que eu preciso utilizar é a análise preliminar de risco realizada pela empresa, pelo empregador. Vai depender muito do cenário, do ambiente que eu estou trabalhando. O que é básico e que o operador sempre vai estar utilizando é capacete, óculos, protetor auricular e calçado de segurança. Esses são os equipamentos básicos. Quando as empilhadeiras forem elétricas e eu estiver trabalhando em um ambiente que não tem outras máquinas que causem ruído, o protetor auricular ele talvez não seja obrigatório. Então isso vai depender de avaliações. Mas os básicos, calçado de segurança, óculos, capacete com jugular e para fazer manutenções, para auxiliar no carregamento de alguma carga, luvas contra agentes mecânicos. Capacete. Esse é um capacete mais comum, é um capacete simples, utilizado pela maioria das empresas, e aqui nós temos uma jugular. O capacete é para estar a todo momento na cabeça. É um equipamento que vai nos proteger em caso de queda de algum material, de projeção de algum material, e também do local que eu estiver trabalhando, ou até no momento de acessar a minha empilhadeira, eu posso bater com a cabeça na proteção, então o capacete ele precisa estar sendo utilizado para proteger nossa cabeça de impacto contra objetos ou de objetos que venham a ter impacto contra nós. O que é importante com o capacete? Eu utilizar para o fim que ele se destina e ao momento que termina a minha jornada, eu vou pegar o meu capacete, vou colocar no meu armário e vou deixar ele guardado. Não vou deixar ele pendurado em extintores, não vou deixar ele pendurado na empilhadeira, porque ele é um equipamento individual meu, é para o meu uso. Então eu preciso ser responsável pela guarda e a conservação desse equipamento. Óculos de segurança. Então hoje nós temos no mercado vários modelos de óculos. Eu tenho aqui um óculos incolor, utilizado também para projeção de partículas. Então ele é um óculos, né, para proteção de impacto, de objetos que possam vir a ser arremessados contra os olhos. Então é um equipamento feito para aguentar impacto. Eu não posso substituir o óculos de proteção pelo meu óculos comum, né? Algumas pessoas trabalham com óculos de sol, né? Outras pessoas com óculos igual esse meu aqui, que é um óculos de grau, ele não substitui, né? Então para cada situação eu vou ter um tipo de óculos e eu também tenho os cuidados. Eu tenho uma lente, essa lente aqui muitas vezes ela vai estar suja, ela vai estar com poeira. Eu nunca vou fazer a limpeza dessa lente apenas com um pano ou apenas com um papel ou o que seja. Eu preciso lavar essa lente com água e sabão para que a água ela retire a sujeira da lente e não venha riscar. Quando a gente passa apenas um pano ou passa um papel nessa lente e eu tenho aqui poeira, essa poeira entra em abrasão com a lente e vai riscando a lente, e esse meu equipamento ele tem uma durabilidade menor. Outra coisa, e é bem comum acontecer isso, é o proprietário do equipamento colocar o óculos em superfícies com a lente virada para a superfície.
Então, se eu tenho aqui alguma sujeira, essa sujeira começa a ter abrasão com a minha lente, começa a riscar e também esse equipamento ele perde a eficiência. Um óculos normalmente tem uma durabilidade de 4 a 6 meses, bem utilizado, né? Protetores auriculares. Então, hoje existe no mercado vários modelos de protetor auricular. Aqui eu trouxe um modelo tipo plug. A gente tem modelos de concha, a gente tem modelos de espuma, tem modelos de concha que são acoplados no capacete, outros que não. Mas eu trouxe um modelo mais simples aqui, que é o protetor auricular tipo plug. Então ele tem aqui algumas cerdas de silicone. Não quer dizer que eu precise colocar todo o equipamento, introduzir todo o equipamento no meu canal do ouvido. Essas cerdas, elas são projetadas dessa forma porque cada ser humano, cada pessoa, ela tem o canal de ouvido o canal do ouvido de um tamanho. Eu vou introduzir ele no meu ouvido até eu sentir que eu já tenho a proteção. O que é interessante? Eu sempre, quando pegar o protetor, fazer um nozinho aqui. E esse lado do nozinho, eu sempre vou utilizar no mesmo ouvido. Então eu vou, nesse caso aqui, utilizar na minha orelha direita. Então, uma vez que eu utilizei, eu sempre utilizo. Porque se eu tenho alguma infecção, se eu tenho algum problema nesse ouvido e eu acabo fazendo a utilização sempre alternada, eu posso tirar uma infecção que eu tenho desse ouvido aqui e trazer para o outro. Então eu faço esse nozinho para identificação e sempre vou utilizar no mesmo ouvido. A utilização é simples, né? Então eu tenho um cordãozinho aqui que é para poder segurar esse protetor em caso de ter alguma queda, em caso dele sair do meu ouvido. Então eu tenho esse cordãozinho, eu preciso utilizar com esse cordãozinho. Eu vou fazer a pega da minha orelha por cima da cabeça, vou projetar a minha orelha um pouco para frente e vou introduzir aqui o meu protetor. E também do outro lado, mesma coisa. Com a mão direita, eu pego a orelha esquerda, projeto um pouco para frente para abrir o canal do meu ouvido e insiro o protetor. Terminei a minha jornada, eu vou retirar o meu protetor, vou fazer a higiene com água e sabão e vou guardar o meu protetor dentro da caixinha dele. Guardei o protetor, guardo no meu armário e está pronto para ser utilizado novamente. Luvas. Eu tenho aqui uma luva de pano pigmentada, que é uma luva contra agente mecânico, né, para não ter abrasão contra a minha mão. E a utilização dela é simples, né? Eu calço ela na mão e vou fazer a minha atividade. Terminei a atividade, eu retiro essa luva e vou guardar também no local destinado à guarda. Equipamento de proteção individual, por nome já diz, né? Então ele é um equipamento para o meu uso, apenas para o meu uso. Então eu terminei de usar, eu vou guardar ele, não vou deixar ele em locais comuns. Por quê? Porque qualquer pessoa pode pegar esse equipamento, utilizar ou utilizar até para outros fins, e esse equipamento ele acaba sumindo. Porém, a partir do momento que eu deixei ele em um local que outras pessoas podem ter acesso, a responsabilidade com certeza é minha, né? E dessa forma a gente encerra o módulo 6, onde a gente falou sobre equipamentos de proteção individuais e coletivos. Esses equipamentos eles são variados, então dependendo da empresa que nós vamos trabalhar, eu vou ter certos tipos de equipamento para determinados agentes de risco.
Ou seja, sempre vamos ter esses equipamentos específicos. Não, vai depender muito da minha situação e local de trabalho. Dessa forma, nós encerramos o módulo 6 e até a próxima aula.